Pimentel já vai passando aqui à frente. Amém? Amados, quem já conhece o pastor Pimentel aqui? Vamos ver. Ó, o pastor Pimentel, ele veio do Amazonas, direcionado por Deus para Pelotas, está na Igreja Matriz, hoje é pastor auxiliar lá na Igreja Matriz em Pelotas, e tem um grande trabalho que ele faz com os atalaias, e Deus tem usado a vida dele muito poderosamente na nossa região, trabalho de batalha espiritual muito forte, e para nós é uma honra, um prazer. Esteja conosco, também está o pastor Esther, a equipe dos atalaias que vieram de Capão do Leão e também de Pelotas, e que Deus abençoe a vida de vocês, e nós ficamos muito felizes por estar conosco, amém? Igreja, estenda suas mãos para cá. Pai, nós te glorificamos neste momento e nós te agradecemos, colocamos, Pai, a vida sobre o teu servo nas tuas mãos e te pedimos, usa ele, faça dele, Pai, um instrumento poderoso nas tuas mãos, e vem, Senhor, trazer, Senhor, unção, edificação, discernimento, entendimento, libertação, Senhor, que os cativeiros, Pai, caiam por terra, que sejam quebrados nessa noite, e que o teu poder, Senhor, se manifeste. Senhor, usa o teu servo, eu revista, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, e eu abençoe, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, receba seu servo em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite. Pai seja convosco. Quem está feliz de estar aqui hoje? Glória a Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Glória a Deus. Queridos, trago também um abraço do nosso Bispo De Ângeles, tá? A Igreja do Senhor aqui. Também agradeço aos pastores que nos convidaram para estar aqui cooperando. Agradeço a minha esposa, minhas filhas que aqui estão, né? Ali a retaguarda, pastor Esté e toda a equipe do Capão. Muito obrigado, queridos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. Abre ou ligue, né? Conforme seja a situação. Glória a Deus. Isaías capítulo 61 será ali a base do nosso estudo de hoje, né? Quantos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos, até aqui, querido, vou repetir aqui. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém? Sente glorificando ao Senhor. Como bem disse o pastor, nós viemos em 2020 para o Rio Grande do Sul. Minha esposa é pelotense, eu sou militar da reserva e na época nós já estávamos como missionários, né? E viemos para cá, para o Rio Grande do Sul, em uma missão. O Senhor nos enviou para cá. Somos oriundos, né, da Igreja Assembleia de Deus, lá no norte, e aí chegamos com o nosso pastor presidente lá, informamos da missão, ele nos abençoou para vir para cá, cumprir esta missão. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já tinha nos falado, né, mais ou menos uns 2 anos antes, Deus já tinha dado um sonho à minha esposa,
que nós viríamos para o sul e nós seríamos da igreja quadrangular. E quando nós rompemos em direção ao sul, Deus, Ele nos colocou ali, né? Nós moramos na cidade de Pelotas, e naquele local, querido, eu orei ao Senhor, e eu disse: Senhor, qual é a tua vontade nesse lugar? O que tu quer que eu comece fazendo aqui? Deus me falou duas coisas. A primeira disse: cuida da tua família. E a segunda coisa que Ele me disse é: vai e luta nos lugares que eu vou te mostrar. E me deu nomes, né? Me deu nomes, mostrou lugares para mim, e eu comecei a orar, queridos. E naquele momento que nós estávamos ali orando, o Senhor, Ele foi preparando, passamos um tempo ali, quando foi mais ou menos por volta de outubro de 2020, o Senhor nos levou ali ao bairro onde está a igreja matriz de Pelotas, né, da IEQ. E ali, durante um momento, o Senhor disse assim: agora tu sai e vai até o centro da cidade, até a rua tal, que eu vou te mostrar. E ali eu tenho uma missão para ti. Quando eu saí, já encontrei o primeiro quadrangular, né, que era o Gregory. Vinha passando, e aí o Senhor já nos comunicou que ele era um servo de Deus, eu não sabia. Mas aí, quando nós olhamos assim, ele sorriu, eu, né, acenei, e já peguei a esquerda, fui andando. Quando cheguei lá na frente, né, a minha esposa já tinha falado: amor, aqui que a gente vai congregar. Eu olhei e disse: Senhor, se é de ti, prepara. Quando eu passei na frente da igreja, o Senhor disse assim: é aqui que você vai ficar. E eu disse: Senhor, se é tu que está falando comigo, então quando eu voltar da missão, vai ter pessoas me esperando aqui. Irmãos, aí eu fui, quem conhece Pelotas ali, na Voluntários da Pátria, né? Subi e fui até na antiga prefeitura. Quando voltei, estavam lá 3 obreiros, né? Estava o Gregory, estava o diácono Fernando e o pastor Paulo. Aí eu cheguei lá, perguntei: que horas que é o culto? Aí eles já foram logo me abraçando, né, me dando bem-vindo. E aí, quando perguntaram, disseram assim: ó, qual o teu nome? Aí o Senhor disse assim: disse que é Pimentel. Pimentel é meu nome de guerra, né? Lá do quartel. Então, eu sou Pimentel. Aí ele disse assim: ah, só Pimentel? Eu disse: Pimentel, pode chamar, para ficar mais fácil, né? Aí foi lá, fez todo o trâmite. Quando foi numa terça-feira, nós fomos conhecer o pastor De Ângeles, conversamos com ele, apresentamos ali o que Deus tinha colocado para nós fazermos. Ele entendeu, recebeu, nos abençoou e nos deu, né, já começou a nos dar missões ali para nós nos prepararmos, e dali começou a nossa trajetória, querido. Nós já estamos há 4 anos, né, na IEQ, desde outubro de 2020, nós já estamos proferindo, né, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, trabalhando, indo nas cidades e nos lugares que Deus nos mandou ir para fazer aquilo que Ele quer que faça. O exército do Senhor nesse lugar, levanta a mão aí para eu ver. Eu não só creio, como tenho certeza que aqui tem homens e mulheres de oração, amém? Mas eu também entendo que há tempos e tempos que Deus quer cumprir sobre nossas vidas, há períodos de tempos, né? Então, pastor Gledson, pastor Elisângela, não é isso? Eles vieram para cá com um propósito. Deus trouxe, e antes desses dias, nós já estávamos unidos, né, em um propósito de oração, em um propósito de avançar, e Deus já tinha colocado este lugar, que é um dos lugares onde foi aqui que começou a obra do Senhor, na IEQ, aqui é a primeira igreja. Então, esses dias, o Senhor, querido, Ele tem preparado um novo tempo. Diga: novo tempo. Diga para o seu irmão: você vai viver um novo tempo. Está havendo um alinhamento espiritual a nível de mundo, tanto para a luz quanto para as trevas. Por isso é importante a gente entender o que está acontecendo aqui. O tema é quebrando cativeiros ou vencendo cativeiros. Queridos, esse texto que nós lemos, assim como os outros que nós vamos ler, mas especificamente esse texto em Isaías, ele é um texto messiânico sobre a missão de Cristo através tanto de Israel quanto da igreja que somos nós.
Então o texto, ele começa com um contexto espiritual, passa por um contexto histórico, chegando até nós, trazendo ali aqueles que foram chamados para fora. Então na primeira parte do texto, quando fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, lembrando que esse texto foi o texto que Jesus usou, quando ele foi falar ao povo. Jesus usou esse texto, e Pedro, na sua pregação, citou esse texto. Amém? Porque esse aqui é um dos textos principais sobre a missão de Cristo na igreja e através da igreja. Quando Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipos, ele não levou por acaso, irmãos. Aquele lugar era um antigo lugar-templo, um antigo lugar-trono de todos os deuses antigos. Jesus poderia ter levado eles a um outro lugar. Só que a trajetória deles, vamos dizer assim, o preparo deles estava terminando, né? A primeira etapa estava terminando. Então Jesus, ele precisava levar eles a um momento de impacto para eles entenderem, estava começando a levar o entendimento deles naquilo que ele precisava fazer, qual era a finalidade da igreja. Então ele leva aqueles discípulos que viveram tantos milagres, tantos poderes, tantas coisas que eles sabiam, que agora já sabiam fazer. Então ele chega naquele ponto e leva eles a Cesareia de Filipos. Como vocês bem sabem, né? Cesareia de Filipos era um lugar onde era aquele trono maligno, né, onde os deuses ancestrais eram adorados, e quando ele chega ali, ele faz a prova final. E ele diz assim: quem vocês dizem que eu sou? É como o pastor Gladson chega aqui, né, e pega os seus obreiros principais que estão acompanhando ele ali, né, sua esposa, todo mundo, e de repente ele leva ali para um local, o local aqui mais assolado da cidade, e de repente diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Isso Jesus fez. E de repente eles olhando assim para o local e ficaram pensando, né? Uns falaram uma coisa, outros falaram outra. E Pedro foi lá e disse assim, ó: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: olha, tu és Pedro, ou seja, tu és pedra, né? Que Pedro também significa pedra. Mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E apontou para um sumidouro, que a gente chama lá no norte, né? Um sumidouro de cachoeira, que era um buraco na pedra, mas que tinha água dentro. E ele apontou para aquilo ali e disse assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Por quê? Porque aquele local, antigamente, o local era uma descida, né? Um anfiteatro, mas ele ficava no sopé de um monte, um grande monte. E naquele monte, outrora, era um local de sacrifício ao deus Pan. E nesse local, né, os sacrifícios eram tantos que ali foi gerado a palavra pânico, porque era algo terrível. Então, o que aconteceu? Por que Jesus escolheu exatamente esse lugar? Porque, querido, a Bíblia diz, através do próprio Cristo, que nós, enquanto igreja, fomos resgatados. A Bíblia diz que Deus nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem aqui foi resgatado por Jesus? Hoje, irmãos, nós estamos aqui na presença de Deus, mas com certeza, quantos aqui estão vivendo processos? Todos que estão aqui, irmãos, estão vivendo processos. Cura, libertação, e muitas outras coisas, mas principalmente um processo diário de transformação, de renovação, de restauração, mas que exige isso aqui: que o Espírito Santo de Deus esteja no comando da minha mente, do meu coração, das minhas obras, das minhas atitudes, dos meus costumes, das coisas que hoje eu faço para Deus, com Deus e através de Deus. Então a igreja, ela é um instrumento, uma ferramenta que Deus colocou na terra para conquistar almas, territórios, para conquistar não apenas geografias, mas também histórias. Você, meu irmão, minha irmã, você é
a pessoa que Deus deixou nessa cidade, lá naquela rua onde você mora, lá naquele local onde muitas vezes você ainda se pergunta, Senhor, por que eu estou aqui ainda? Por que eu estou passando por determinada situação? Por que eu estou passando por esse processo que hoje eu estou vivendo? A primeira resposta da noite é, porque Deus quer derramar a sua glória através da sua vida. Talvez você esteja perguntando, Senhor, por que eu estou nessa igreja ainda? Eu já passei por tantas mudanças, por tantas transformações. Mas a verdade é que Deus ainda tem algo poderoso para fazer através da tua vida, amém? Então essa leitura que nós fizemos mostra Jesus vindo para trazer, para desfazer as obras do diabo. Então a igreja, querido, quando ela perde essa finalidade, ela perde sua identidade. Só que isso não é da noite para o dia, amém, pastores? Isso não acontece assim, no estalar de dedos. Ou então alguém chega lá e faz como o Shazam, né? Ele grita Shazam e se transforma num herói e sai logo lutando e transformando toda a cidade. Não, irmão, não é assim que acontece. Até porque Jesus já é o nosso herói. Ele já lutou a nossa batalha. Mas tem uma coisa, irmãos. Jesus não pagou um preço em vão, amém? Jesus não foi à cruz em vão. Ele foi à cruz por mim, por você e por aqueles que estão lá fora precisando de nós. É por isso que ele foi lá, porque ele sabia que nós estaríamos aqui hoje, entendendo que temos uma missão a cumprir, mas temos que nos preparar para essa missão. Então, muitas vezes a gente está pensando, Deus, como é que eu posso fazer para cumprir essa missão na minha vida? O tema é vencendo cativeiros. E uma das coisas que Deus está falando aqui é que o Espírito do Senhor, ele nos faz quebrar esses cativeiros. Tá? Então hoje nós vamos aprender o que são cativeiros e como que eles se manifestam e como a gente faz para quebrá-los. Amém? Então a palavra cativeiro na Bíblia, ela refere-se ao estado ou período de tempo em que estamos sob o domínio, ou seja, a pessoa ela fica prisioneira, ela se torna escrava, né, de alguém ou de alguma coisa, tá? Então, é importante eu entender, querido, agora falando do aspecto militar, o cativeiro, ele não é um lugar comum. Quando nós estávamos no Corpo de Fuzileiros de Selva, um comandante de patrulha, irmãos, para ele estourar um cativeiro, ele tem que se preparar muito bem. Mesmo sendo comandante, ele tem que tomar cuidado, porque o que está do lado de lá também é valente. Então a gente se preparava muito, né? Armamento, equipamento, tropa especializada, como infiltrar, onde é que está o inimigo, quantos inimigos tem, qual é o armamento dele, quanto tempo que ele vai se reforçar, tudo isso tem que saber. A patrulha vai preparada. Se o guerrilheiro, onde é que ele está, quantos quilômetros você tem que andar, quem é que está lá, quem é a pessoa que vai resgatar, isso no contexto físico, mas no contexto espiritual, irmãos, não é diferente. Há muitas pessoas que foram chamadas para resgatar, mas eles estão vivendo um dilema, porque eles também precisam ser resgatados. É muito fácil, irmãos, porque às vezes a gente está orando pela família do outro e a nossa família está destruída. A gente está orando pelo irmão, mas na verdade a gente está precisando de oração. A gente está cuidando do irmão, mas de repente quem cuida de nós? O irmão está chorando, a gente vai lá, enxuga as lágrimas, abraça e cuida, e de repente a gente também está chorando, só que naquele momento a gente não pode chorar, porque a gente tem que ajudar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Em todo tempo a gente precisa ser forte, mas às vezes, irmãos, a gente só precisa ser humano. E muitas pessoas estão morrendo, pastores, porque eles não são mais seres humanos comuns. Às vezes eles são tudo, menos pessoas normais. Por quê? Porque a família foi destruída, porque o ministério foi destruído, porque às vezes ele tentou alcançar determinada situação, mas outra situação que ele não pode falar para ninguém, vem e puxa ele para trás. Frustrações, cativeiros.
A situação da igreja hoje, irmãos, a nível de mundo, está lá em Ezequiel capítulo 37. O vale de ossos secos. Estávamos ontem na célula conversando sobre o trigo e o joio. Você sabe olhar aqui e identificar quem é trigo e joio? Mas eles existem. Você sabia que a maior guerra que existe é entre o trigo e o joio? Você sabia que o maior conflito, o conflito mais cruel, o conflito mais poderoso e que mata mais pessoas, não são as guerras mundiais, são a batalha entre irmãos. E a maior arma do diabo, irmãos, não é, você vai ver aqui, a gente vai falar sobre isso, não é tirar você da igreja, não é levar você para outra igreja, não é você falar mal do pastor, você falar mal do seu irmão, isso aí acontece toda hora, mas o que ele quer realmente, irmãos, é que você não seja igreja em lugar nenhum. Você pode até entrar, você pode até ficar, mas desde que você esteja preso a alguma coisa. Desde que você, tipo assim, entre na igreja, saia da igreja, mas nunca seja igreja. Quem está entendendo, diga amém. Hoje em dia, irmãos, isso é muito fácil acontecer, porque existe muito entretenimento, existe muitas coisas para tirar você do foco, quem está entendendo? Então é fácil ficar preso. Hoje tem muita mentira, tem muita coisa, tem muita tela, né? Como a gente fala. Então é fácil se distrair, é fácil se prender. Quer ver? Eu vou citar 3 coisas aqui, você me diz sim ou não. Celular é um cativeiro, sim ou não? Tá? Vamos lá. Futebol, esportes, em horários aleatórios, pode se tornar um cativeiro, sim ou não? Certo. Quem pode me citar outro aí? Você pode participar, pode falar um aí. Jogos, obrigado. É cativeiro? O que vocês acham? E se eu disser para vocês que a maior escola de guerra do mundo chama-se jogos de videogame? Vou citar só um, pastor. Free Fire. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Você sabia que eles são simulador de combate? Você já ouviu falar daquele jogo? Vamos falar do Free Fire. Irmãos, você sabe de onde vem aquele jogo? Esses jogos, eles vêm de dentro do Pentágono. Os soldados treinam para atacar o Iraque, para atacar cativeiros. Aquilo tudo ali são forças especiais, reais, treinando no computador. Eles vão para dentro de uma sala, pastor, e ficam lá. A sala é toda em terceira, quarta, sei lá quantas dimensões, botam um óculos e ele sai, treinando, que é tudo real, tudo real. Aí o cara treina como na realidade, guerra mesmo, igualzinho. Sai de lá o Rambo, né? Aí pega, passou aquilo ali, cria um outro jogo. Para onde você acha que vai esse jogo? Eles vendem. A empresa de combate que criou o jogo real, joga para criança de quantos anos? 5, 6, 10 anos. O que você acha que vai dar? Vai dar assassinato. Em massa. Porque ele acha que ele é o Rambo. Entendeu? Estão criando o Rambo dentro das casas. Antigamente eu assistia o Rambo pela televisão, agora se assiste pelo computador. Antigamente o Rambo era treinado lá na West Point, agora não, ele é treinado dentro do seu quarto. Você está entendendo o poder de um cativeiro, sim ou não?
Eu não sei o que está acontecendo com as minhas crianças, eu não sei o que está acontecendo com meus filhos, eu não sei o que está acontecendo com a minha esposa, com o meu esposo. Eu não sei o que acontece, que o povo chega na igreja, está louvando, está adorando, aí ele já está olhando para o relógio, ou então está dizendo assim, poxa, mas está demorando muito. Não, irmãos, é porque a mente dele não está no culto. A mente dele está lá na festa, lá no jogo, não está aqui. Quem está aqui, diga amém. Glória a Deus. Quem entendeu o que é um cativeiro, diga amém. Tipos de cativeiros, vamos lá, Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Tá? Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa Essa tradução diz gordura. Por que gordura, irmão? Você está vendo que isso aqui é em alusão, está falando de jugo, porque está falando de um cativeiro físico, né? Cativeiro físico. Porém, essa alusão ao cativeiro físico, na verdade, fala da unção, aquela gordura ali também significa unção. Em outra tradução está unção. Teu jugo será quebrado por causa da unção. Tá? Então, unção é capacitação, e nesse contexto aí significa vitalidade espiritual. Uma pessoa que se alimenta bem, pastor, da palavra. Porém, não estamos falando de obesidade espiritual, né? Estamos falando de força. Estamos falando de capacitação para o serviço. O que é essa obesidade espiritual? É uma pessoa que ela está bem espiritualmente, mas ela está acomodada. O comodismo é um cativeiro espiritual, sim ou não? A Bíblia diz que sim. O conformismo é um cativeiro espiritual, sim ou não? A Bíblia diz que sim. E eles são a base, pastores, de um outro cativeiro que tem assolado o planeta. Chama-se o cativeiro da falta de fé ou apostasia. Quem sente que sua fé está enfraquecendo aí, levanta a mão. Poxa, só tem um? Meu Deus. Levanta a mão aí, irmão. Pode levantar, não fica com vergonha não. Que tem muita gente esses dias que está dizendo para mim, pastor, não sei o que eu faço mais. E não é diácono, irmão do dia a dia aqui, irmão servo de Deus aqui, não é príncipe de Deus, princesa de Deus que chega para nós, pastor. Meu amigo, eu não sei o que eu faço mais, ora por mim, eu estou para deixar tudo. Porque as lutas eu não aguento mais, é a minha família, a esposa, o esposo, agora mesmo a gente falava sobre isso, né? Mas o que é isso, irmãos? Existem 3 tipos de cativeiros principais. O primeiro é o cativeiro físico. São pessoas, famílias, casas, lugares ou países em estado de cativeiro, em razão do aumento da iniquidade, eles foram entregues ao inimigo. O texto base para esse cativeiro aqui, né? Se você ler lá, depois você vai ler na sua casa, está lá em Isaías, nesse mesmo capítulo de Isaías 10, do 1 ao 27, tá? Nós não vamos ler agora, está falando exatamente sobre isso. Está falando que o povo de Israel, pastor, Isaías estava avisando o povo. Isaías foi um dos profetas no tempo dos reis. Né? Nós tivemos vários profetas nos tempos dos reis. Mas é o seguinte, esses profetas, eles anunciavam o quê? Eles anunciavam o cativeiro no tempo da paz. É aqui que eu quero que você entenda. A maior segurança, irmãos, não é a que neutraliza ou a que prepara, é a que previne. Tem alguém que trabalha com segurança aqui? Também sou bombeiro civil e quero dizer para você que se você quer se preparar, então previna-se. A maior proteção, irmãos, não é o remédio, é você se preparar antes para que você não fique doente. E muitas pessoas ficam doentes por quê? Porque eles não ligam. E quando eles vão ver, a doença deles já está em estágio terminal.
E isso é no físico e no espírito. Nós estamos falando de coisas físicas. Quantas pessoas, irmãos, eu falei aqui, por isso eu citei primeiro o celular, eu citei outras atitudes, né, que englobam o reino físico. Porque muitas pessoas estão indo, agora eu vou pegar um pouco mais profundo. Estão se perdendo dentro da luz. Ontem na célula eu perguntei isso. Vocês sabem o que é se perder na luz? E alguns ficaram meio assim, mas como se perder na luz? É porque existe a falsa luz. O Senhor, a palavra de Deus diz assim que o diabo ele se disfarça de anjo de luz. Então tem coisas, irmãos, que parece que vai dar tudo certo. A pessoa jura que vai estar tudo certo, não está tranquilo, eu estou fazendo isso aqui, mas Deus está aprovando. Ele não orou, ele não buscou a direção de Deus, né? Mas ele continua naquele caminho. E Deus está falando, né? Deus está tocando, Deus está direcionando, mas Ele não está dando ouvido, porque, e quando chega a repentina destruição, como diz a palavra do Senhor, como aconteceu com Israel várias vezes, ele diz, meu Deus, me ajuda, só que nessa hora Deus não escuta mais. Nessa hora, irmãos, é a hora que a família se acaba, é a hora que o ministério acaba, é a hora que a vida espiritual vai para o buraco, e a pessoa diz assim, mas Deus, eu não sabia. Aí Deus vai puxar assim a lista, né? E vai mostrar para ele, José, tu te lembra desse dia? Tu te lembra desse culto? Ele disse, opa, é? Mas tu falou comigo nesse dia? Sim, eu falei contigo. Tu lembra que eu te disse exatamente isso aí? Pois é, mas eu nem escutei. Mas é. Vocês estão ouvindo, irmãos, eu acompanho vocês aí pelo Face, né? E eu sei que Deus está falando aqui. Está falando, igreja? Está falando, irmãos, porque eu sei que nesse altar a palavra é pregada. E vocês não precisam, irmãos, eu vou dizer de novo, tudo que nós precisamos, nós temos que é Jesus. Ele é mais do que suficiente, Ele é o Rei da glória. Então, o primeiro cativeiro é o físico. Então, tudo que nos liga, tudo que nos bloqueia, tudo que nos impede de avançar e de fazer algo. Sabe aquela pessoa que vive aquele efeito sanfona? Está tudo bem, é batizado com o Espírito Santo, está orando, está buscando, mas quando ele chega perto, aí alguma coisa acontece, ele dá meia volta e volta para estaca zero, pior do que estava antes. E as pessoas do lado dizem, mas meu Deus do céu, o Manuel, ele não sei o que acontece, cara, ele prega bem, ele canta bem, está tudo bem, de repente, do nada o cara está lá pelos bar da vida, está aí, está entregue já, de novo, o que está acontecendo? Você já viu alguém assim? Parece que vai decolar, de repente alguma coisa acontece, a pessoa desaparece, depois aparece de novo, fica aquele negócio, sabe? Vai e volta inconstante. Então, isso aí vem de cativeiros, irmãos, tá? Cativeiros espirituais. Marcos 3, 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Então, o que é esse tipo de cativeiro? São pessoas, tá, aprisionadas a pensamentos, atitudes, intenções, sentimentos e obras da carne. Sabe aquela pessoa, irmãos, que ele não consegue buscar Deus? Tem tantos anos de crente, mas ele sempre cai naquele mesmo pecado, naquela mesma situação. Por quê? Porque ele é aprisionado a obras da carne. E aqui está falando sobre um lugar, uma prisão, uma casa. Ele cita uma casa, como eu falei para vocês. O cativeiro, irmãos, ele tem uma característica diferente de uma prisão comum. Tá? Como eu disse para vocês, a pessoa que está em cativeiro, ele não é apenas um prisioneiro, muitas vezes ele é um refém. E existe o princípio espiritual do refém. O que é o princípio espiritual do refém? É quando a pessoa, ela está em um período, em um ciclo espiritual que ela vai crescer, que ela vai receber, como agora, por exemplo. E de repente, pastor, Deus chega lá e diz assim, está no tempo de tu colher o que tu está plantando, é tempo de colheita, vamos crescer, você vai crescer, e a pessoa toma posse da palavra. Só que de repente vem o diabo e começa a acusar.
Opa, tu não vai crescer não. Por que eu não vou crescer? Porque tu faz isso, porque o irmão fulano, tu arrumou confusão com fulano, porque começa a apontar o dedo. E ele, irmão, sabe o que acontece com ele? Ele acredita em tudo que o diabo disse. Porque tem gente, pastores, nas igrejas, que se você disser que ele vai ser uma bênção, ele não diz nada, mas diga para ele que ele está macumbado para ver uma coisa. Sim ou não? É fácil, irmãos. O pastor diz assim, ó, você é uma bênção, sua casa é uma bênção. E ele diz, amém. Glória a Deus. Aí diz assim, olha, mas tem uma macumba lá, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Show, Satanás. Tem gente acreditando mais no diabo do que nas coisas de Deus, pastor. Sabe por quê? Porque ele tem cativeiro. E quem deve ter, meu irmão? É fácil. Uma porta dessa aberta, irmãos. Quem já agradeceu porque essa porta está aberta? Você pode dar um glória a Deus aí? Você já conviveu num lugar que não tem igreja? Quem já conviveu aqui? Levanta a mão aí. Pois não queira, lá está uma lá atrás, ó. Pois não queira não, irmãos. É terrível, meu irmão. É gente morrendo bêbada, é gente se acabando na prostituição, casamento sendo destruído. É o terror. Entendeu? E a pessoa num desespero querendo se matar e não sabe o que faça. Meu Deus, o que eu faço da minha vida? Irmãos, a gente ora por aí, a gente anda por aí. Aqui vocês estão na benção. Mas tem colônia aí, não vai longe não. Aqui mesmo em Canguçu. Desce um pouquinho o morro ali para você ver. Conversa um pouquinho ali com alguém que você acha que não tem nem problema na vida. Você vai ver. Cadê teu esposo? Ah, foi embora. Cadê tua esposa? Ah, foi embora. Cadê teu filho? Se matou. E o cara diz, meu Deus, mas meu Deus do céu, a gente olha para cá, não tem nada porque você não vê. Mas a verdade é, querido, que o cativeiro, pessoas estão entrando nos cativeiros e morrendo todos os dias. A depressão mata mais do que as guerras. Lá no Japão, eu contei para os irmãos lá, alguns ficaram meio assustados. Lá tem a Rujigawa, pastor. Chama-se Floresta do Suicídio. Você já ouviu falar dessa floresta? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Sabe o que é isso? É um lugar, trono, cheio de deuses, de tudo que é jeito, aonde as crianças, da criança ao ancião, quando quer se matar, vai lá. Protegido pelo governo. E ele chega lá, irmão, sabe o que ele faz? Ele vai-se embora, ninguém pede não, pastor. É cultura. Ele vai lá, pega a sua cordinha, bota aqui e se embora. Se despede da família, se ajoelha lá diante da estátua, pega lá, bota no pescoço e acabou. E sabe por quê? Porque o irmãozinho não tirou a nota boa. Estudou, mas não conseguiu. O outro conseguiu. Pega o teu presente e tu vai não sei para onde. Aí ele foi rejeitado, o diabo vai, entra na mente, ele vai lá, pega as coisinhas dele, se mata para lá, depois fica o ciclo de maldição. Por quê? Cativeiro. Países, pessoas que não sabem o valor da vida, não sabem que Jesus morreu por elas, não sabe que você está aqui hoje, e Deus disse assim para você, ó, eu te levantei, eu antes de tu nascer, eu te escolhi, eu te separei, eu te marquei, eu te lavei. Glória a Deus. Sabe, Canguçu foi escolhida por Deus, irmãos. Eu venho do norte, mas eu tenho orgulho de dizer que o Rio Grande do Sul é uma terra de heróis. Então, o que eu quero dizer para você é que esses cativeiros existem bem na nossa frente, às vezes na nossa casa, às vezes do nosso lado, às vezes dentro de nós. E o terceiro tipo de cativeiro é os cativeiros materiais, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro,
ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O que é isso aí? Toda atitude de apego às coisas materiais que coloca essas coisas acima ou em prioridade a mais do que Deus. Tudo aquilo que você coloca no seu coração e na sua mente, que substitui Deus, se torna um Deus para você. Um ídolo do seu coração. Um ídolo que vai ser... Você diz, não, pastor, isso é exagero, vou provar para você. Você quer ver uma coisa? Sabe por que muitas pessoas não conseguem orar? Não conseguem ler a Bíblia, pastor? Porque eles não sabem ofertar o seu tempo para Deus. Faça aí uma análise rápida e faça um backup na sua mente do seu dia. Veja se você conseguiu tirar 1 minuto para Deus hoje. Não responda para mim, não. Agora veja o que você fez com o seu tempo o dia todinho. A maior oferta, o maior sacrifício que você faz para o Senhor chama-se tempo. Não é oração, não é jejum, não é nada disso. É tempo. A maior prova de amor que você dá para Deus, para a sua família, para o seu pastor, para a sua igreja, para o seu irmão, para a sua sociedade é tempo. Tempo. Hoje você está investindo tempo no reino e por isso o rei vai investir em você. Amém? Então, cativeiros materiais. Tem pessoas, queridos, que eles têm cativeiros espirituais, psicológicos, né? Por exemplo, vou citar um aqui, um que está destruindo as gerações inteiras, que é o cativeiro emocional, tá? Nós temos aqui, ó, pecados que geram cativeiro espiritual. Presta bem atenção nisso aqui. Ainda estamos juntos? Quem está aí, diga amém. Olha só isso aqui. Falamos dos 3 tipos de cativeiros. Cativeiro espiritual, cativeiro físico e cativeiro material. Amém? Agora vamos falar como eles são gerados. Quais são os pecados que geram esse cativeiro? O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é as obras da carne. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Pode prosseguir? Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses aqui são os frutos do Espírito. Mas por que eu mostrei os frutos do Espírito e não as obras da carne? Porque as pessoas conhecem mais as obras da carne do que o fruto do Espírito. E quando eu comecei o texto, lá em Isaías, eu falei para vocês que o Espírito tem que estar onde, irmãos? Está sobre nós, no comando. Isso é impossível se ele não estiver na minha mente e no meu coração. Ninguém se chegará a Deus se não se chegar ao Espírito Santo através da palavra. Quem quer entronizar Deus aí? Então comece pela palavra. Quando eu estava na frente das igrejas, meu pastor, eu recebi a igreja lá, eu e a Cris. Os irmãos chegavam, daquele tempo de deserto, aquela dificuldade, aí dizia, pastor, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma comilança, chamar os irmãos. Eu disse, vamos sim, vamos fazer festa demais, mas depois da palavra. Vamos passar 3 meses orando, ouvindo a palavra e evangelizando. Quem sobrar disso aqui vai para a festa. Aí ficaram me olhando. Ué? Sim. Vocês querem festejar? Queremos, então vamos primeiro comer. Se vocês não amar a palavra, não tem festa que encha vocês. Irmão,
Com 3 meses, a igreja estava lotada de crente. Batizado com o Espírito Santo e Deus trabalhando. Por quê? Porque tem líder para plantar, tem líder para colher, mas não existe líder para fazer nada crescer, só Jesus. Você está aqui porque Jesus trouxe esse casal para plantar e colher. Vocês amam o pastor de vocês? Pois continue amando, porque a batalha está só começando. Ninguém aqui, irmãos, está porque é especial. Deus disse para você que você é marcado, que você é separado, que você é lavado. Mas tem uma coisa que Deus não vai fazer: a sua parte. Santidade é uma via de mão dupla. Deus sempre foi santo, mas para eu ser santo, eu tenho que me aproximar da santidade de Deus. Isso não é possível sem o caminho, a verdade e a vida, que é a Bíblia. Jesus está aqui, irmãos. Aqui, ó. Para entrar aqui através da minha mente. Então eu tenho que entender que as obras da carne, elas têm que estar mortas. Mas isso é impossível, pastor Gladys, se não for pelo Espírito. Ah, eu quero é ver. Vai, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou, mas vai morrer do mesmo jeito, porque só tem um que vence a carne, chama Espírito Santo de Deus. Esse aí bota a carne no pé dele. Agora o resto só serve para apanhar. Não adianta, irmão, porque o diabo, ele não está nem aí se você é pastor ou porteiro, ele quer saber a quem você serve. Ele sabe a autoridade. É como os filhos de Cefa, chegaram com lá, né, disseram assim, ó, eu sei quem é Paulo, também sei quem é Jesus, mas você quem é? Eu não sei quem tu é. Então, se eu não sei quem você é, vou logo te acertar, que eu não vou perder meu tempo. Porque muita gente, pastores, igreja, está perdendo a batalha por causa da carne. Quer ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Então diga para o seu irmão, mate a carne. Não tem comunhão entre espírito e carne. Não tem comunhão entre espírito e carne. Quem não consegue vencer essa batalha pelo Espírito, não vence nada, porque carne não vence nada, carne é morte. Então esse cativeiro, querido, obras da carne, é uma das sementes que vai trazer cativeiro para a vida da pessoa. Que cativeiros são esses? Prostituição, lascívia, competição, fofoca e lá vai. O irmão não pode ver o outro na benção, pastor, porque não, mas o fulano, não, que nada, rapaz, esse camarada lá presta isso aí, né? Como dizia o outro, você é um coxinha da vida, rapaz, fala mal de todo mundo, nem sabe de nada, é porque ele não gosta. Se fulano aí, mas não, ele nem vem para a igreja, que nada, rapaz, é comigo, ó, eu que oro, se não fosse por mim, isso é obra da carne. Tudo isso é obra da carne, e Deus não está nesse negócio. Porque a igreja verdadeira, irmãos, ela anda de joelho, ela não anda, né, tipo, olhando por cima. Pelo contrário, ela anda procurando os perdidos e dizendo assim, ó, como Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, querido, a primeira semente é obras da carne. O segundo, sentimentos nocivos. Provérbios 6, 12 a 19. Preste atenção nisso aqui, igreja. Isso aqui são as fontes dos cativeiros, né? Isso aqui é o início. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Vamos lá. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia discórdia entre irmãos. Irmão, isso aqui é a segunda, isso aqui são sentimentos nocivos. Inveja, ciúme, discórdia, contenda, conflitos. Isso são cativeiros. Ah, mas que o irmão me falou lá atrás, há 10 anos, o pastor que passou por aqui, ele me falou e ele disse e ele fez, e a pessoa continua com aquele ressentimento, com aquela palavra, e aí ele pega e espelha aquela reação no outro pastor. Espelha aquela reação no outro irmão que não fez nada. Ferido, fere outra pessoa. Por quê? Porque ele está amargurado, ele está triste, ele está totalmente, seus sentimentos estão feridos e ele está se envenenando com a amargura, com ressentimento, com coisas, que não vão lhe ajudar, e as pessoas que chegam perto dele também se ferem, também se afastam. E a terceira coisa, mentes incrédulas. Primeira, obras da carne. Segundo, sentimentos nocivos. Terceiro, mentes incrédulas. Tiago, capítulo 1, versículo... Vai direto lá, de 5 a 8. Isso, Tiago 1, 5 a 8. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada, pois o que duvida é o quê? Impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Prossiga. Sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Indecisão e inconstância não leva a lugar algum. O pastor chega e diz assim: igreja, vamos avançar. Aí, amém, glória a Deus e tal. Quando pensar que não, chega no dia da missão. Cadê o povo? Aí começa, brotar. Ah, pastor, aqui eu vou jogar bola. Não, mas é que eu vou para o aniversário, que eu vou não sei para onde, que eu vou. Aí o mesmo pastor que está dizendo que não vem, vai ser o primeiro que vai pular e vai dizer: poxa, mas cadê o pessoal? Quem está entendendo, diga amém. Deus tinha bênção para a família, Deus tinha bênção para o ministério, Deus tinha bênção para a vida espiritual, mas por causa da inconstância, por causa da incredulidade, por causa da dúvida, tem pessoas deixando de ser abençoadas e ser bênção para ele, para a família dele e para a cidade dele. Amém? Quem quer vencer esses cativeiros, diga amém. Tiago 4, de 7 a 10. Diz assim. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Você pode dizer isso para o seu irmão: humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará? É fácil, é melhor dizer assim, pastor Gladson? Pega a bênção aí agora. Sim ou não?
Mas essa fé aí, irmão, fast food aí nem sempre funciona, porque às vezes Deus quer nos ensinar, Deus não quer dar presente. Porque o pai que ama o filho dá conhecimento, dá entendimento, dá direcionamento, dá ferramentas. Mas o pai que quer prender o filho só dá presente e quando o filho procura nunca está lá. No final ele vai chorar. Feche seus olhos aí. A palavra que entrou no teu coração está frutificando, então fala com ela. Não existe poder maior que esse. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja pura, separada, uma igreja preparada, mas acima de tudo, uma igreja que reconhece a voz do seu pastor. Fala com ele aí agora. É tu e Deus, esse momento é teu. Não sei o que você vai dizer, mas já comece a dizer alguma coisa, porque o Espírito de Deus está falando com você. O Espírito de Deus está te tocando. Cativeiros estão sendo quebrados. Eu posso ver, eu posso sentir, eu posso entender que o Espírito de Deus está entrando em realidades, geografias, mudando histórias aqui. O poder da palavra está arrancando, está destruindo, está derrubando fortalezas, cativeiros que estão impedindo você de avançar. Aleluia. Espírito Santo, eu te peço agora, Senhor, vai libertando mentes e corações. Fique de pé em nome de Jesus.